E aí, meu povo, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, para mais um conteúdo, iniciando o nosso final de semana com o pé direito, daquele jeito, com conteúdo recheadíssimo para vocês, é o que nós traremos a partir de agora, vem comigo! Essa é a capa, né, de mais um vídeo, de mais um conteúdo, meu povo já sabe o que eu vou pedir para vocês aqui, né? Like, deixa o joinha, me ajuda a alcançar ali a nossa meta de 500 likes, de 500 joinha. Estamos alcançando a maioria, né, das metas dos vídeos dessa semana. Me ajude a alcançar mais uma vez por aqui também. Fechou? Não menos importante, hype o vídeo, comenta, se inscreva e também compartilhe o nosso conteúdo. Grupos do WhatsApp, grupos do Face, grupos do Telegram, manda pra geral, é pra todo mundo ficar atualizado sobre as últimas do nosso Cruzeirão. Bora pra primeira tela. Seguinte, meu povo, na próxima segunda o Brasil enfrenta a equipe do Japão, né? Fase 16avos da Copa do Mundo de 2026 e eu tenho uma curiosidade aqui, né, pra trazer pra vocês e queria saber a opinião de vocês. Olha, eu tô aqui com o layout, tá? Do site da FIFA para quem quiser comprar os ingressos aí para assistir essa partida do Brasil contra o Japão. Rapaziada, o setor mais barato, mais em conta, tá? Que você vai encontrar aqui ingresso, ele vai estar custando aí na casa dos 6 mil e alguma coisa, né? 6.600, aí você tem ali, ó, aqui ó, 6.600, que é bem Simão, aqui ó, 6.800... que mais? Acho que é esses dois setores aí. Aí você tem alguns com 7 mil e pouco. Rapaziada, no final das contas, você tem ingresso aqui de 24 mil reais. Pergunta aqui pra você mesmo de broderagem. Você pagaria esse valor pra assistir um jogo da seleção brasileira em uma Copa do Mundo? Um jogo de mata-mata? Quero saber se você teria coragem de pagar. Não importa, tá, rapaziada aí, quanto você ganha, deixa de ganhar. Você teria coragem? Essa é a questão. Você teria? Olha, né? Você vai pagar esse valor aqui, nem que seja parcelado, tranquilinho, mas você vai pagar esse valor aqui, ó, 6 mil e pouco. Eu confesso assim que eu tenho um sonho de assistir um jogo de Copa do Mundo, do Brasil, pô, um jogo de, né, eliminatória. Mas aí, ver esses valores que é só pra você assistir o jogo, porque Porque você, por exemplo, numa Copa em outro país, você tem deslocamento, né? Passagem aérea, você tem aí hospedagem, você tem ali os comes e bebes do dia a dia, não é algo, né, que é só o valor do ingresso. Então, fica essa curiosidade, quero saber aí demais a sua opinião, beleza? Agora, no nosso terreno, digamos assim, também tá tendo reclamação referente a valor de ingresso, tá? Cruzeiro soltou nessas últimas horas no site, na verdade não é no site Sócio 5 Estrelas, né? Na verdade a venda ela vai acontecer nesse site aqui, ó, no Eleven Tickets. Cruzeiro soltou o link do Eleven Tickets para a compra do ingresso do primeiro jogo dessa intertemporada do Cruzeiro, que é o amistoso contra a equipe do Defensor do Uruguai, partida que vai ser realizada no dia 4 de julho, né, daqui a uma semaninha, justamente no Mineirão. E sabe o que chateou geral? Justamente isso, o valor dos ingressos. R$100, rapaziada, R$100 para assistir um jogo de intertemporada, né, um jogo amistoso, no Mineirão. Galera não gostou, geral não gostou, mesmo tendo o sócio 5 estrelas a possibilidade de comprar um ingresso pela metade do preço, né? Uma espécie de meia entrada por R$50, só que é um ingresso só. Quero saber a sua opinião. Eu achei salgado, achei que dava pra fazer um valor bem melhor, hein, Cruzeirão? Dava pra fazer um valor bem melhor, até pra geral que não consegue ir em jogo oficial, poder ir lotar o Mineirão em um jogo amistoso, né, contra uma equipe internacional. Acho que o Cruzeiro moscou nessa precificação, quero saber também a sua opinião. Vamos lá, meu povo, bora trazer uma notícia de última hora aqui sobre a CBF, tá? Eu não vou nem ler toda a matéria aqui do Diário Celeste, mas basicamente o que aconteceu? A CBF, ela abriu uma janela de transferências antes da janela de transferências ser aberta.
A janela de transferências ela vai ser aberta na virada de julho para agosto e vai até meados de setembro. Essa janela que a gente está tanto cobrando o Cruzeiro para, né, que chegue mais reforços. Só que a CBF ela abriu uma exceção extraordinária, né? Segundo a entidade, a medida ela foi adotada para manter o equilíbrio da competição, já que alguns jogos da 19ª rodada, eles foram antecipados e aconteceram antes da abertura da janela internacional, que é prevista para o dia 20 de julho, final de julho, né? Com isso, essa janela que vai ser aberta antes, ela vai ser do dia 9 ao dia 17 de julho. Então é uma semaninha ali para clubes, né, poderem registrar jogadores que já tenham sido contratados, tá bom? Nesse caso não vai interferir tanto o Cruzeiro, porque o Cruzeiro entra em campo contra o Inter no dia 22. A janela do final de julho, que começa a abrir no dia 20 de julho, ela já vai ter sido aberta. Por exemplo, o Rojas ou outros jogadores contratados já poderão ter sido inscritos. Mudança, meu povo, mudança na casa do maior de Minas, do nosso Cruzeirão, o nosso Mineirão, tá? Teremos nos próximos meses um novo gramado no Gigante da Pampulha. E não é um novo gramado porque vai trocar a grama de verão para a grama de inverno, não. É um gramado totalmente novo, tá? Um gramado híbrido, a pedido da FIFA, tá? Tudo por conta da Copa do Mundo Feminina. Se você não tá ligado, ano que vem o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina aqui no nosso país, tá bom? E aí, vamos pra matéria aqui do O Tempo, do Gabriel Moraes. Palco de competições internacionais, nacionais e regionais, o Mineirão, que carrega 60 anos de história, poderá sofrer uma importante mudança em 2027. O estádio, que recebe majoritariamente o Cruzeiro, deverá ter que adotar um modelo híbrido em seu gramado. Essa provável reestruturação em seu campo de jogo é fruto de um pedido da Federação Internacional de Futebol, a dona FIFA, né? Mas a medida não se restringe ao estádio de BH, ela visa padronizar as sedes da Copa do Mundo Feminina para o próximo ano. Em outras palavras, meu povo, o Cruzeiro pode ter um gramado muito bom, excelente, a partir aí do ano que vem. Principalmente se o Cruzeiro for lá na Arena Corinthians e copiar o gramado dos caras, porque é o melhor gramado, eu diria aí, do futebol brasileiro com folga, né? Já tive a oportunidade de ir lá assistir alguns jogos do Corinthians com o Cruzeiro, da seleção brasileira, do Corinthians com o Atlético esse ano. Fui lá levar minha noiva, que é corintiana, para conhecer a Arena Corinthians. E é um gramado realmente está num nível muito diferente dos demais. Então, se for para usar um gramado híbrido, que seja aquele gramado ali, porque tem outros gramados híbridos aí que sinceramente não me agrada, tá? Então tá a informação, o Mineirão vai mudar, muito provavelmente aí, o gramado. Esse, né, que é atualmente utilizado, ele tem ali, digamos, um limite, né? Depois de uma determinada quantidade de jogos, ele peida na farofa, digamos assim. Bom, deixa eu trazer essa info aqui, rapaziada, sobre o Bruno Spindel, tá? O Bruno Spindel, ele conseguiu, tá, uma importante conclusão de um curso que é um dos principais do planeta para quem vive de futebol, tá? Diretor de futebol do clube, ele realizou graduação no FIFA Diploma em Clube Management. Importante especialização promovida pela FIFA com foco em gestão de clubes. Formação tem reconhecimento internacional e é considerada uma das principais certificações do futebol. O diploma foi entregue em Miami, nos Estados Unidos, onde está sendo disputada a Copa do Mundo. Então fica aí o registro para vocês. Vê aí, ó. Vê se o Bruno Spindel tá com cara que vai trazer reforço pro Cruzeiro nesse meio do ano aí, ó. Tá otimista ou tá pessimista? Vamos lá, rapaziada, notícia importante também, essa vem da Argentina, tá? Do Germán García Grova, um dos principais jornalistas argentino. Segundo o jornalista, o Santos aceitou liberar o atacante Lautaro Dias do empréstimo que atualmente ele possui com o Cruzeiro. Por que isso? Porque o Racing tem interesse, né, de contratar o jogador aí também por empréstimo ou de forma definitiva, enfim. É uma negociação que deve se desenrolar nos próximos dias, caso ela se concretize, tá? Agora o jogador deve reforçar o Racing, que tem negociações avançadas
com o Cruzeiro, bora aguardar. Alguns falam até em uma possível troca ali do Lautaro com o Sousa, acho improvável, mas a gente aguarda e fica de olho. Rapidinho passar por essa informação aqui, rapaziada, do Kaique, né? O pessoal lá do UOL tava inspirado nessas últimas horas, falou bastante do Cruzeiro. O Fábio Lázaro e o Valentim Fulan, jornalistas conhecidíssimos, principalmente para quem acompanha o futebol aqui no estado de São Paulo. Cruzeiro acerta a venda de Kaique a clube italiano em negócio de até 100 milhões. Qual que é a novidade aqui, rapaziada? Os 100 milhões? Você vai falar, 100 milhões tá errado, Gilmar. Não, tá certo. Porque qual é a novidade? Os jornalistas conseguiram a apuração do valor que o Kaique vai receber no negócio. Lembra que o Kaique tinha 20%? Ele vendeu esses 20% também. E foi proporcional ao que o Cruzeiro vendeu, né? Os seus 80%. Ou seja, vamos para a matéria aqui entender. O acordo prevê o pagamento de 12 milhões de euros, né? Cerca de 71 milhões de reais à vista ao Cruzeiro. O Clube Mineiro ainda poderá receber outros 2 milhões de euros em bônus previstos em contrato. Mais 12 milhões, vamos arredondar aí, 72, 73 milhões. 82, 83 milhões, né, o valor total. E o Kaique, ele vai ficar, né, ele vendeu os 20% e vai ficar com 3 milhões de euros, cerca de 17, 18 milhões de reais. Ou seja, se você somar esses três montantes, a gente tá falando aí, rapaziada, basicamente de uma venda de 17 milhões de euros. O que daria esses 100 milhões aqui que a matéria do UOL colocou. Então, tá meio que destrinchado essa negociação. Foi o valor que em primeira mão Fabrício Romano trouxe, depois Samuel Venâncio confirmou que não era 15, né, ou 14 mais 1, era 12 mais 2. Pior do que a gente imaginava, tá? Mas foi a forma como a diretoria do Cruzeiro vendeu o nosso lateral. Indo pra reta final aqui do nosso vídeo, meu povo, bora falar sobre o Melk. Já falamos sobre o meio atacante aqui no canal e vamos voltar a falar porque os dois jornalistas, o Fábio Lázaro e o Valentim Fulan, da matéria do UOL que eu acabei de ler, também trouxe essa notícia aqui que envolveu o Cruzeiro, tá? Nessas últimas horas. O Ceará aceita negociar, né? O Meia Melk por um valor entre 6 a 8 milhões de euros. Estamos falando aí de 48 milhões de reais no máximo, né? Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Inter demonstraram interesse no atleta. Apesar das sondagens, o Vozão ainda não recebeu uma proposta que se aproxima da quantia desejada. Então é o seguinte, a notícia importante é que o Ceará aceita, tá? Ele aceita negociar o seu principal ativo hoje, tá? Agora, o asterisco é esse, né? Ainda não chegou uma proposta que agrade ao Ceará. E aqui fica a minha pergunta. O Melk valeria pra você aí 36, 40, 42 milhões de reais? 48, que é o valor limite aqui, né? Entre 6 e 8 milhões? É o que a gente tá falando? O que vocês acham, Nação Celeste? Tô curioso aí pra entender o como vocês valorizariam essa possível chegada. E para encerrarmos o nosso vídeo aqui, o nosso conteúdo, bora falar dele, dessa novela aí mexicana chamada Gabriel Peck, né? Muita gente perguntando, vai chegar? Quando que vai chegar? Rapaziada, a verdade é a seguinte, tá? Vamos fazer uma análise aqui bem fria, tá? Do que tá acontecendo? Uma coisa é fato aqui, a gente precisa, né, deixar claro. O Cruzeiro, ele tá próximo de chegar no valor que o LA Galaxy quer. O que o LA Galaxy quer e o que o Cruzeiro já ofertou é uma diferença baixa pro padrão de negociação desses clubes. Estamos falando de 2 milhões de dólares. Sendo muito sincero, o Gabriel Peck, ele vai ser jogador do Cruzeiro. Ele vai ser, né? Esse impasse aí de 10 milhões de reais, esses 2 milhões de dólares, vai ser superado. Ponto. A questão é a seguinte, né? Quando que isso vai acontecer? Porque o Cruzeiro vai jogar com que armas? Com que cartas nessa jogada toda, né? Nessa negociação? Difícil. O Gabriel Peck, ele já demonstrou interesse de vir para cá. O LA Galaxy já abriu mão de 2 milhões de dólares. Eu acho que de repente tá faltando aí uma agressividade maior para fechar esse negócio, porque ele vai se concretizar. Não é uma diferença de 5 milhões de dólares, é 2. 2 para um clube que já abriu mão de 2.
Então, para abrir mão de mais um pouco, é meio caminho andado. Faça, então, 10 milhões fixos e 2 de variável. Porque, repito, por tudo que o Samuel Venâncio, que é o cara que tá mais empolgado nas apurações dessa negociação, vem trazendo, rapaziada, o Cruzeiro, desde que colocou na cabeça que desejaria contar com o Gabriel Peck, desde lá até agora que eu estou... No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Cruzeiro jamais desistiu da negociação, mesmo quando ouviu não. Mesmo quando enviou a primeira proposta, tomou o primeiro não, o Cruzeiro não desistiu. Porque sabe que é um pedido explícito do Arthur Jorge. E dentro das avaliações internas, é o melhor nome. Então a questão é essa, quando é que vai chegar? Porque ele vai chegar, é fato. Eu tô trazendo aqui até uma reflexão aqui do SEC Informes, né? Eu acho que vai acabar vindo e a diferença está bem curta. E digo mais, sigo tendo a mesma opinião de antes. Por esse valor, não tem muitas opções melhores que o Peck e que entregue o que ele entrega. Pode chamar de bagre e não sei o que lá mais, mas é fato. Aliás, o Arthur Jorge é mais entusiasta na contratação do jogador, segundo a ESPN, tem que vir. Concorda, rapaziada? Tem que vir mesmo? E é isso, deve chegar. E a pergunta aqui também, né? Já falamos de valores aqui várias vezes nesse vídeo. Vale os 10 milhões de dólares, os 12 milhões de dólares que é o que ele Galaxy está pedindo? Quero saber a sua opinião. E é isso, bora encerrar mais um vídeo, mais um conteúdo por aqui. Se chegou até aqui no nosso vídeo, não esqueça, hein? De maneira mais que humilde, eu peço aquele likezão de vocês. Hype o vídeo, fiquem com Deus, Nação Celeste. E a qualquer momento voltamos com mais conteúdos. Até a próxima. Tamo junto.